Meus prezados irmãos e amigos, meus distintos alunos, nesse momento eu quero cumprimentar cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede poder voltar a comunicar com cada um de vocês para postar o comentário de mais uma lição aí da série de lições da CPAD. Hoje estou postando a lição um tanto quanto tarde, devido à correria aí do dia a dia da escola, e aí acabo atrasando em relação à data, ao dia que eu gostaria, e que sempre tive o costume de postar os meus vídeos logo no início da semana, no máximo na terça-feira, mas infelizmente nos últimos dias não tem sido possível por uma série de fatores, uma série de compromissos que eu tenho meu trabalho, e eu acabo não dando conta. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade, pelo trabalho que eu tenho, pelas ocupações, e tudo é para a glória de Deus. Nesse momento eu quero postar o comentário da lição de número 8, de 21 de maio de 2023. Essa lição ela traz como título a importância da paternidade na vida dos filhos. E a lição aqui, ao falar de paternidade, ela dá um foco maior à figura do homem, do pai. Em dado momento ela fala dos pais no sentido que abrange também a mãe, que os pais envolvem tanto o homem quanto a mulher, mas aqui a lição ela dá um foco à figura masculina. Inclusive os exemplos que são citados aqui são de figuras masculinas, mostrando a importância do pai, do homem na família, numa família. E portanto nós vamos estar fazendo o comentário da lição. Sabemos que infelizmente nós vivemos num contexto onde, ao falar sobre a importância da figura masculina, do pai na família, alguns, principalmente aí as feministas, já vê como algo ultrapassado, já ficam incomodados. Porém, é necessário que nós deixemos bem claro qual é a função, qual é a missão de cada cônjuge, segundo a palavra de Deus, do homem e da mulher na família. E o pai de família, o homem, ele tem um papel de grande responsabilidade sobre a sua família. Não que a mulher também não o tenha. Porém, hoje nós vivemos numa sociedade onde a mulher quer exercer o papel do homem, quer ter direitos iguais no aspecto de papéis. E na verdade, dentro da família, Deus fez cada um tendo o seu papel, a sua função dentro da família, nenhum sendo melhor do que o outro, porque diante de Deus, o próprio Cristo, e a sua palavra diz que para Deus não há distinção de homem e mulher, no sentido de que um tenha mais valor do que o outro, mas os papéis eles foram estabelecidos por Deus. E quando os membros da família, o cônjuge, cada um exerce o papel para o qual eles foram chamados por Deus para exercerem, quando cada um não exerce o seu papel, isso traz um grande prejuízo na família. Sabemos que infelizmente nós temos vivido num contexto a nível mundial, onde as famílias tradicionais, o modelo judaico-cristão tem desaparecido aos poucos, melhor dizendo. Infelizmente, até mesmo no meio evangélico, onde ainda deveria se conservar essa questão desse modelo de família, às vezes tem sido negligenciado. Mas é necessário que você, que é um homem e uma mulher que serve a Deus,
você não deixe ser guiado pelas tendências, pelas ideologias seculares, porque você tem um compromisso com Deus. E você mesmo que não é cristão, mas que você não venha a negligenciar o seu papel enquanto pai, enquanto mãe, porque a família ela não é uma questão religiosa. A família é um projeto divino, independente da questão da religião. E Deus ele está interessado em abençoar a toda a família, seja ela evangélica ou não. Mas em se tratando de pais cristãos, eles têm uma responsabilidade maior por conhecerem, ou pelo menos terem a oportunidade de conhecerem a palavra de Deus. Bem, então aí está o título da lição, a importância da família, ou a importância da paternidade, melhor dizendo, na vida dos filhos. O texto áureo nos diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Esse texto aqui está no livro de Efésios, capítulo 6, verso de número 4, quando aí de uma série de admoestações de Paulo aos filhos, aos jovens, e ele também dá admoestação aos pais. Claro que os pais aqui envolvem o casal, mas dentro de um contexto de uma sociedade patriarcal, a figura do pai, o homem, ela era de fundamental importância. Ela tinha uma importância singular. Bem, então aqui o texto fala que os pais eles não devem provocar a ira aos seus filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Que é muito interessante, a lição vai abordar isso, 2 tipos de paternidade, aquela que é muito rígida, no sentido de um autoritarismo que vai impor aos filhos medo e não respeito, e aquele tipo de paternidade que é relapsa, que não deixa os filhos cada um decidir o que é melhor para si. Nenhuma das duas é recomendável pela palavra de Deus. E aqui esse texto, quando apresenta a ideia dos pais não provocar a ira aos filhos, é para que os pais eles possam criar os filhos segundo a doutrina, as orientações do Senhor, orientações essas que servem para os próprios pais, que eles não devem achar-se dono dos filhos. Há muitos pais, e aí eu falo pais no sentido genérico, tanto o homem quanto a mulher, que eles não se realizaram na vida e querem se realizar por meio dos filhos. Não, o filho não é um objeto do teu capricho. Você não pode querer viver por meio dos seus filhos. É necessário que você respeite a individualidade do seu filho, que você crie um cidadão, uma cidadã de bem, que seja responsável pelos seus atos, que tenha as suas orientações para poder andar um dia com suas próprias pernas e construir a sua própria família. Esse é o modelo cristão que nós devemos ter na criação dos nossos filhos. Portanto, não abusar da nossa posição e levar os nossos filhos a ficarem irados contra nós mesmos, e no caso da igreja, contra a própria igreja. E infelizmente muitos têm abandonado a fé exatamente porque os próprios pais não são exemplos para eles. Mas também quero trazer à memória aquilo que falei na lição passada, ou numa lição passada, não sei se necessariamente a lição da semana passada, que você, pai ou mãe, você deve fazer o melhor para o seu filho, ser acima de tudo um exemplo para eles, criá-los no caminho do Senhor. Mas se porventura, quando eles se tornarem adultos, eles decidirem seguir o seu próprio rumo, desviar dos teus conselhos, do caminho que você ensinou, não fique se cobrando, uma vez que você fez de fato a sua parte. Tem consciência que você fez a sua parte, mas é necessário que você respeite também a autonomia, o livre-arbítrio dos seus filhos. Então não se culpe caso você tenha feito dentro das suas forças, você tenha feito o melhor para criar os seus filhos enquanto um homem ou mulher de bem, pessoas éticas, morais,
que respeitem os outros, que respeitem, sejam bons cidadãos, não dê trabalho à sociedade e que acima de tudo temam a Deus. Mas se caso eles desviarem, não quiserem seguir os teus conselhos, os teus ensinamentos, descansa no Senhor e não se culpe caso seu filho viesse se distanciar dos teus ensinamentos, tendo você feito a sua obrigação, a sua parte. A verdade prática da lição nos apresenta: quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Essa é uma verdade que deve ser posta em prática, exatamente porque Deus ele tem um padrão para a família cristã. É Deus quem cria a família, o primeiro casal, e sempre Deus estava ali conversando com o casal no final da tarde, certamente dando orientação de como ele deveria conduzir a vida em família, tomar conta da terra, do jardim, por ele criado para o primeiro casal. E certamente eles recebiam orientações e sempre, durante toda a história do povo de Deus, Deus estava sempre orientando os seus filhos, inclusive deu a lei, dando ordenanças e preceitos de como deveria ser a criação dos filhos e como os filhos deviam se comportar em relação aos seus pais. Porém, quando os ensinos de Cristo, quando os ensinamentos bíblicos, eles não são respeitados, eles são negligenciados na criação dos filhos, na família como um todo, isso traz prejuízos incalculáveis, isso traz às vezes prejuízos irreparáveis. As consequências são terríveis, como aqui nos apresenta a verdade prática. Bem, a leitura bíblica em classe está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versos 12 ao 17 e o verso 22, e depois, no mesmo livro de 1 Samuel, o capítulo 8, verso 1 ao verso 3. São dois capítulos diferentes, porque vão estar apresentando dois casos de paternidade, dois pais com os seus filhos, e que, infelizmente, apesar de terem servido a Deus por um bom tempo, eles negligenciaram a criação dos seus filhos. O primeiro caso, nos filhos de Eli, ele fez vista grossa para as reclamações que eles recebiam de seus filhos. De fato, ele tinha conhecimento de quem eram os seus filhos. No outro caso, que é Samuel, quando já é idoso, até pelo nome que ele coloca nos seus filhos, tem uma identidade, seria mais a identidade dele, ele projetando nos seus filhos, mas que de fato seus filhos eles não conheciam ao Senhor. Seus filhos davam mau exemplo a ponto de o povo rejeitarem os seus filhos, pedirem a Samuel para que escolhesse um rei para eles, e Samuel ele entende, não gosta daquela atitude, pois ele vê uma rejeição, que ele estava sendo rejeitado, mas na verdade em primeiro momento o povo estava rejeitando a Deus. Tanto é que Deus fala com Samuel que não era ele que o povo estava rejeitando, mas o povo estava rejeitando ao próprio Deus. Mas também essa rejeição a Deus era uma consequência da rejeição também dos filhos de Samuel, uma vez que eles se tornaram rebeldes contra Deus, profanos, gananciosos. Isso trazia escândalo para a nação de Israel, e o povo achou por bem, uma vez que Samuel não dava conta, não dava jeito nos seus filhos e já estava velho, que levantasse um rei, para que eles tivessem um rei como as demais nações. Isso não agradou a Deus, também não agradou a Samuel, mas Samuel também tinha uma parcela de culpa, pois de uma certa forma não corrigiu, não puniu seus filhos como deveria ser punido, como deveriam ser punidos. Bem, então aí o primeiro texto, 1 Samuel capítulo 2, verso 12 ao verso 17, nos diz o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Essa expressão Belial na Bíblia ela é um tanto quanto
obscura, ela vai aparecer em vários contextos bíblicos, mas num sentido etimológico, a palavra aí ela tem o sentido de algo que é inútil, que não serve para nada, que não tem valor, e, em última instância, algo maligno. Ela também tem a conotação daquilo que é maligno. Portanto, aqui o texto diz que os filhos do sacerdote ali, que era sacerdote, que era o pai, podemos dizer assim, espiritual da nação de Israel, eles eram filhos de Belial, eram rebeldes, eram inúteis, eles eram malignos, eles não conheciam o Senhor. Diz então que eles eram inúteis, sem valor, maligno, e aí na última parte do texto diz que eles não conheciam ao Senhor. É interessante observar que o ato aqui de conhecer ao Senhor dentro desse contexto, dentro do contexto bíblico de um modo geral, não é simplesmente ouvir falar sobre Deus. A ideia de conhecer o Senhor, ela está ligada à ideia de ter intimidade, de relacionar-se com o Senhor. Então, tanto nesse contexto da Antiga Aliança, o que era levado mais a sério, mas também, por que não dizer, no contexto da igreja, conhecer a Deus não é apenas dizer que crê que Deus existe, que Deus é o teu Senhor, etc. Não é bem isso. Conhecer a Deus, segundo as Escrituras, é ter relacionamento com Ele, é temer diante de Deus, de fato, ter uma experiência com Deus. Essa é a ideia de conhecer ao Senhor. Então, no caso aqui, os filhos de Eli, que eram então exerciam o sacerdócio juntamente com o seu pai, eles eram rebeldes, eles eram imprestáveis, inúteis, malignos, e eles não tinham conhecimento de Deus, apesar de que seu pai tinha conhecimento de Deus, mas negligenciou a questão da criação dos seus filhos. Aí na sequência vai falar um pouco sobre fatos que demonstram que os filhos de Eli eram filhos de Belial, rebeldes, malignos, e que eles não conheciam o Senhor. Nos diz o verso 13: porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era mau. Daqueles sacerdotes, no caso aí dos filhos de Eli, que eram sacerdotes. O costume deles era o mal perante o povo, oferecendo a alguém, no caso, quando alguém vinha oferecer algum sacrifício, que ali tinha que queimar toda a gordura diante do Senhor, vinha um moço do sacerdote, um servo do sacerdote, estando se cozendo ainda a carne para a gordura ser ofertada ao Senhor. Esse moço do sacerdote, que servia ao sacerdote, eles vinham com um garfo, diz aqui o texto, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Então eles não respeitavam o sacrifício divino, a primazia que era para o Senhor. Havia sim a parte que era para o sacerdote, para o levita. Isso era uma ordenança bíblica que eles deveriam ser sustentados pelo povo, porém eles se valiam desse direito divino para poder usurpar, para poder explorar o povo e profanar as coisas santas. Pois antes que a gordura, aquele ritual que se fazia para o Senhor, antes que isso fosse feito, eles tomavam do melhor e das carnes que eram oferecidas para si mesmo, e nem deixavam que fossem cozidas, que se oferecesse ali a gordura diante do Senhor, mas eles já pegavam a própria carne, os pedaços crus de carne, nem deixava ser oferecido a parte que competia ao Senhor, a gordura, por exemplo, e eles já tomavam para si e fazia com todo Israel que vinha ali até Siló para poder oferecer o sacrifício ao Senhor. Também antes que, aí o verso 15, antes que queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote. Dessa carne não
não a queime diante do Senhor, me dê essa carne aí e sempre os melhores pedaços, porque é para que seja levado para o sacerdote, para a alimentação do sacerdote. Aí ele dizia, dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua, ou seja, não vai querer de você a carne cozida depois que já saiu a gordura, mas ele quer a carne crua, para ele fazer da forma que ele quiser, ou seja, tomando o melhor, a primazia que era para o Senhor. E dizendo-lhe o homem, no caso aquele que iria oferecer o sacrifício, queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então lhe dizia, o moço do sacerdote dizia, não, agora hás de dar, e se não, por força tomarei. Então, um abuso de autoridade. Isso aqui é muito emblemático, porque infelizmente nós temos visto muitos que se dizem obreiros, homens de Deus, que exercem liderança, fazerem isto. Na verdade, é tomar as coisas, explorar o rebanho, usando da sua posição enquanto líder, mas de fato estão fazendo exatamente aquilo que os filhos de Eli faziam. Estão à força, estão explorando, tomando aquilo que de fato pertence ao Senhor e tirando daquilo que pertence ao Senhor para poder bancar o luxo, bancar uma vida boa, uma vida fácil, quando na verdade eles podem e devem ser valorizados, honrados pelo trabalho que fazem na obra do Senhor, mas não usar do cargo para explorar o povo e até mesmo forçar o povo, além do seu dízimo ou da sua oferta, para que eles contribuam além do normal, ou desviar o dízimo ou a oferta para apenas a finalidade pessoal e não para que haja um próprio retorno na casa do Senhor, além, é claro, da sua manutenção. Então assim eles faziam, que o povo tinha que dar para ele ali os pedaços de carne, por bem ou por mal, e o resto que sobrasse, então, eles ofereciam ao Senhor. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor. Isso era um grande pecado e Deus contemplava tudo, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Primeiro era para eles, e se sobrasse alguma coisa, então, ou pior da oferta era para o Senhor e não o melhor. Isso demonstrava um desprezo pela oferta que Israel trazia perante o Senhor. E é claro que isso fazia com que Israel também começava a abandonar a ideia da fidelidade, de trazer uma oferta, um sacrifício, uma vez que sabia que os sacerdotes também, eles não agiam bem, não agiam correto diante do Senhor. Verso 22, era porém ali já muito velho, e ouvia, e aqui é interessante, que ele ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam, além desse pecado de profanar o altar, as ofertas, eles também cometiam prostituição, adultério, à porta da tenda da congregação. Isso ainda é mais grave, quer dizer, tão grave quanto profanar o altar do Senhor. Mas o grau de baixeza, de malignidade, de inutilidade desses chamados sacerdotes, homens de Deus, era tão grande, que diz que ali, ele já velho, ele ouvia tudo, ouvia sobre tudo quanto seus filhos faziam. Ele ali já muito velho e ouviu tudo quanto seus filhos faziam. A ideia aqui é de ouvir, interessante, porque o texto, num contexto maior, mostra que ali já não enxergava muito bem, mas ele ouvia a má fama de seus filhos. Então ele ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Olha que malignidade. Aliás, prostitutas, como era o costume em outras religiões, as prostitutas do templo, as prostitutas sagradas, consideradas sagradas, com as quais os sacerdotes pagãos prostituíam como forma de purificarem, de ter um ritual ali para os deuses. E agora os filhos de Eli faziam a mesma coisa.
as prostitutas ficavam a bando ali se prostituindo à porta do templo, ali à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e eles aí também se prostituíam com essas prostitutas aí à porta da tenda da congregação. Eli ouvia falar de tudo isso, mas já não tinha domínio sobre a sua casa, nada fazia para punir os seus filhos. Então essa era a situação aí de um pai que não exercia a sua paternidade como era de se esperar sobre a sua casa, para dar exemplo à casa de Israel, à nação de Israel. Só até aí que a lição apresenta sobre esse pai. E o segundo exemplo está em 1 Samuel capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso 3. O verso 1 nos diz assim, 1 Samuel capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Lembrando que Samuel foi o último juiz aí sobre a nação de Israel. Então nos diz aqui o texto que Samuel ele era juiz sobre a nação de Israel, ele exercia a função sacerdotal, ele era rei, ele era profeta, ele comandava a nação de Israel. Mas diz o texto que ele, já sendo velho, ele constituiu os seus filhos por juiz sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito, Joel, e o nome de seu segundo, Abias. E foram juízes em Beceba. Aí o verso 2, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, pelos caminhos de Samuel, que era um homem temente a Deus. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então, ou seja, Samuel julgava a nação de Israel, agora ele coloca os seus filhos para serem juízes em seu lugar sobre a nação de Israel, uma vez que ele já estava velho. Mas diz que os filhos de Samuel não andavam segundo o caminho de Samuel, ou seja, não fazia aquilo que Samuel fazia. Antes eles se inclinaram à avareza, eram avarentos, como os filhos de Eli. Tomaram presentes, ou seja, suborno, eles eram juízes que estavam ali para julgar as causas, julgar a nação de Israel, mas eles recebiam presente, ou seja, recebiam subornos de acordo com aqueles que podiam pagar para poder distorcerem a justiça. Então eles aceitavam presentes e perverteram o juízo, ou seja, ao invés de praticarem a justiça, eles cometiam injustiça, não fazendo justiça como deveria fazer, já que eles eram juízes eleitos como juízes sobre a nação de Israel. Então aqui vemos também um outro caso de um outro pai temente a Deus, como era ali, porém que não tiveram domínio, não foram bons pais, não exerceram uma boa paternidade, deixando seus filhos, permitindo que os seus filhos se tornassem quem eles se tornaram. Aqui o contexto não fala muita coisa em relação à questão aqui o contexto que a lição apresenta dos filhos de Samuel, mas nós vamos ver que dentro de um contexto maior, a rejeição do povo a Samuel, a seus filhos, e que Samuel toma como rejeição a si mesmo, como falei no princípio, era uma rejeição a Deus, mas uma rejeição provocada pelo mau exemplo dos filhos de Samuel, que certamente não tiveram um bom exemplo, não foram corrigidos como deveriam ser corrigidos. É o que nós podemos depreender aqui do texto e da lição aqui mais especificamente falando. Bem, a introdução da lição nos apresenta. Nessa lição focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdote ou do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para a nação de Israel enquanto juízes.
A lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Isso aqui é interessante porque, como salientei, o pai não deve se culpar se ele, tendo feito toda a sua parte, o seu filho viesse desviar, ele não deve se culpar por isso, né, o pai nem a mãe. Mas é necessário que nós entendamos, e a Bíblia deixa bem claro isso, que a responsabilidade da criação, da educação, da formação moral, ética, espiritual dos filhos, isso é a responsabilidade dos pais, do pai e da mãe. E dentro aqui do contexto bíblico, e a Bíblia, de um modo geral, coloca um peso muito grande sobre a figura masculina, sobre o pai mesmo, que ele deve ser aquele que venha reger a sua casa, ser um modelo para a família, colocar limites, também não tratar os filhos com aspereza, mas também não ser frouxo. Ele deve liderar a sua casa, e nós sabemos que aqui o comentarista ele coloca de uma forma muito assim, muito precisa, e ele é muito feliz ao apresentar que a responsabilidade pela boa formação moral e espiritual dos filhos é em primeiro lugar dos pais. Não é responsabilidade, por exemplo, não deve se jogar isso para a responsabilidade da igreja ou de instituições educativas da escola. É necessário que nós entendamos que a responsabilidade é nossa enquanto pais. Existem pais aí que acham que o pastor, a igreja tem que consertar seus filhos, tem que dar conta da educação moral e espiritual dos filhos, ou que a escola deve ensinar seus filhos a ter ética, a serem moralmente corretos. Bem, se no passado a escola já não conseguia fazer isso, mas ainda tinha autoridade para isso, hoje no presente nem se fala. Se você pai, você mãe, se você está esperando que a escola ela vá trabalhar na questão moral, ética do seu filho, você está totalmente enganado. Já foi o tempo em que alunos tinham um respeito, levavam a sério a figura do professor, da professora, como se fossem seus próprios pais. Já foi esse tempo. Hoje nós vivemos, infelizmente, em um contexto, em se tratando mais especificamente do nosso país, onde, infelizmente, a figura do professor ela tem sido bastante desrespeitada, ela tem se tirado a autoridade do professor e colocado e dado toda a ousadia em nome da inclusão, em nome da autonomia do aluno, tem se dado toda a liberdade ao aluno para poder desrespeitar o professor e não ter o mínimo de apreço pela figura do professor. E isso já é uma consequência do que está acontecendo nas famílias. As famílias ocidentais, no mundo afora, mas principalmente ocidental e brasileira, mais especificamente falando, ela tem perdido, de uma certa forma, a autonomia sobre seus filhos, por N questões ideológicas, inclusive as próprias leis, projetos de leis que são criados malignamente projetados para minar a autoridade dos pais sobre seus filhos. E hoje o pai já, de uma certa forma, ele já se sente intimidado em punir o seu filho, em corrigir o seu filho. Não estou falando em espancar, que isso não educa ninguém. Também não sou a favor que se espanque, que maltrate a criança, o adolescente, mas é necessário que os limites sejam postos. Então, um filho que ele não recebe limite em casa, que ele não respeita o pai, ele não respeita a mãe, ele não vai respeitar o professor, a professora, os mais velhos, ele não vai respeitar o pastor, o padre, ele não vai respeitar a liderança. Infelizmente, o filho que ele não aprende o respeito na sua própria casa, ele vai sofrer no mundo lá fora, ele vai, quem sabe, aprender o que é autoridade na mão, quem sabe, da polícia, ou da polícia ainda menos, porque há uma intenção de poder corrigi-lo minimamente, mas imagine ele ter que ser corrigido na mão de um marginal, de um traficante, de alguém que acaba tirando a própria vida de muitos jovens, exatamente por se envolverem
com o tráfico, com o roubo, e o tráfico não perdoa. Então, pais, procure recuperar a autoridade sobre o teu filho. Não pense que é o pastor, é a igreja, é a escola que vai dar conta em filho mal educado, em filho irresponsável, em filho ingrato, que não respeita o pai e a mãe. Nós, professores, agora eu falo como professor, nós fomos formados e somos pagos para poder ser um facilitador do conhecimento, para ensinar e não para estar educando o filho de ninguém. Professor não é educador. Se é questão de o professor vai educar, é o tio ou a tia, não. Teu filho não é sobrinho de professor nem de professora. Teu filho é teu filho. Você tem responsabilidade de educar. Filhos mal educados têm que serem responsabilizados pelos seus pais e não a escola. Hoje nós vivemos um dilema que se professor hoje, pelo menos para quem tenha algum valor cristão, algum valor moral, algum princípio de ética, de moral, ser professor hoje é impraticável essa profissão. Daí o fato de estar chegando, com as raríssimas exceções, uma nova leva aí de professores que não estão nem aí, entendeu? Estão nem aí para a questão moral, ética e até mesmo para o ensino. Deixa aí que os alunos façam o que querem, entendeu? Desde que eu ganhe meu salário no final do mês, eu vou estar me estressando com o filho dos outros. E aí geralmente nós, os professores um pouco mais antigos na profissão, acabamos adoecendo, porque a gente passa a maior parte da nossa aula tentando educar filhos mal educados. A gente perde o tempo da aula, uma aula de 40 a 45 minutos, a gente não consegue dar 15 minutos de aula. Outra parte brigando com o menino, tirando de um canto, colocando para outro. E o ensino, geralmente, ele fica em segundo plano. E para tristeza ainda, quando se faz uma reunião pedagógica, uma reunião com os pais, um plantão pedagógico, geralmente só vem os pais daqueles filhos que não dão trabalho. Geralmente são aqueles filhos que têm assim, um destaque maior, aqueles poucos que ainda respeitam a figura do professor, são os pais desses filhos que vêm à escola. Porque daqueles filhos que realmente são mau caráter, que não respeitam ninguém, esses pais nem vêm à escola. E quando vem um ou outro, na primeira conversa que tem com o professor, dá para saber que, na verdade, quem deveria ser punido não era nem o filho, era o pai. Porque são pais frouxos, são mães frouxas, que não têm mais domínio sobre os seus filhos. Filhos ainda pré-adolescentes, adolescentes, que às vezes você percebe da forma como conversa com os pais, na frente do próprio professor, na reunião. São filhos que de fato não têm o mínimo de respeito pelos pais. Às vezes, quantas vezes é chamado um pai para vir falar em relação ao seu filho, quando ele leva uma suspensão ou alguma coisa dessa natureza, e a gente percebe na primeira conversa que o problema está nos pais, que o filho é o que é por causa do pai, por causa da mãe. Então, infelizmente, é uma situação que nós temos enfrentado, e trazendo aqui para a lição, você que é pai, que é mãe cristã, é você que é responsável pelo teu filho, é você que deve educar o seu filho. Não deixa isso a cargo da escola ou a cargo da igreja. A igreja, sim, ela ajuda na educação espiritual, moral, mas a criação dos filhos, cada um tem que criar o seu próprio filho e dar educação para que ele se torne uma pessoa de bem, que você mesmo não venha chorar lágrima de sangue no futuro. Esse é o conselho que eu dou e o conselho da palavra de Deus para os pais. Aí o primeiro tópico da lição, a paternidade dentro da família. Primeiro subtópico, a primeira família. Após a queda do primeiro casal, criado Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, responsável por prover o alimento e cuidar da segurança da família. Era o papel do homem, prover a alimentação e cuidar da segurança da família. O papel da mulher era de cuidar dos filhos,
quanto à questão da alimentação, do cuidar da casa ser uma adjuntura do esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família e principalmente com seus filhos. Então vimos aqui o papel do pai e da mãe, os dois eram responsáveis na criação do filho, o pai como provedor do alimento, da segurança da família, a mulher cuidava mais diretamente dos filhos, da casa, era uma adjuntura do esposo, mas a responsabilidade de fato era dos dois na educação dos filhos. Tinha papéis diferentes, mas os dois tinham responsabilidade. E aqui a lição, como exemplo é dado aqui de sacerdotes, no caso aqui de tanto para Eli e Samuel enquanto sacerdotes, a responsabilidade do sacerdote era ainda bem maior, a sua posição diante de Deus era mais, vamos dizer assim, era ainda maior do que a sua responsabilidade enquanto família, enquanto pai de família. Por quê? Porque eles, além de serem e deverem ser bons pais de seus filhos, e bom pai aqui não entenda fazer a vontade do filho, mas ensinar o filho segundo os preceitos do Senhor, o sacerdote também era um pai da nação de Israel. Ele tinha vários filhos, a nação era seus filhos. Ele deveria ser exemplo em tudo. Portanto, era necessário esse cuidado, mas infelizmente, tanto Eli como Samuel, apesar de serem homens de Deus, mas eles negligenciaram a sua paternidade, ou a paternidade de seus filhos. O subtópico 2, a falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. No contexto atual, muitos que são sacerdotes, às vezes na igreja, às vezes até cuida da igreja, mas não cuida de seus filhos. Então isso é um erro grande. O primeiro ministério que você tem enquanto pastor, você deve governar a tua casa. A Bíblia deixa bem claro que aquele que não governa bem a sua casa, como ele há de governar a casa do Senhor? Então a história, infelizmente, repete, e muitos que exercem a função de liderança na igreja, que não lideram os seus filhos, não conseguem liderar a sua família e quer liderar a casa de Deus. Então tenha muito cuidado na liderança do teu lar em primeiro momento. Então aí o texto diz que a história ela se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais, como era o caso de Samuel e Eli, quanto ao seu relacionamento com Deus, e proveem às suas famílias o provimento material, mas falham com sua responsabilidade a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. Quantos filhos reclamam do pai que às vezes cuida da igreja, dá assistência à igreja, dá assistência aos doentes, etc, mas são ausentes dentro do lar. Existem muitos pais obreiros que estão ganhando pessoas para Cristo, mas estão perdendo a sua família, porque não cuida da sua casa, não exerce o sacerdócio no seu lar. Então é necessário, pai, que você tenha muito cuidado em relação a isso. Então muitos filhos acabam decepcionados com seus pais, obreiros. É possível imaginar dois sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos, enganosos perante toda a congregação de Israel. É possível isso? Sim, infelizmente era o caso dos filhos de Samuel e de Eli. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que os seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Só eles não percebiam o problema, o tipo de filhos que eles tinham. Ou se percebiam, como o caso de Eli, que ouviam falar de seus filhos, Samuel também,
já na velhice, mas por serem velhos demais, quem sabe já era tarde demais, mas porque eles deixaram passar o que não deveria deixar. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exerciam essa autoridade dentro de casa, porque os filhos os enganavam. Isso aqui é muito, muito sério. Subtópico 3. Os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Então, o seu filho, ele vai se tornar um homem ou uma mulher de bem a partir daquilo que você ensina. É claro que ele pode desviar dos seus ensinamentos, isso é possível sim, acontece, mas a criação dos pais, isso dá ao filho a potencialidade de tornarem alguém semelhante aos seus pais. Daí, tenha muito cuidado qual tipo de exemplo, como você está criando o seu filho, porque ele em potencial ele será igual, ele seguirá os teus ensinamentos ou a falta dos teus ensinamentos. Isso é muito sério. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Aqui fala mais a questão da figura do pai, do homem, daquele que impõe limite, daquele que é não só o provedor, mas que é quem deve ser o sacerdote do lar, como a Bíblia muito bem coloca. Então a figura, como diz aqui, a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Essa figura oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. É claro que não estamos falando de ausência por doença, por morte, ou uma ausência temporária, mas os pais, quando se tem filho, é bom que procure estar perto dos filhos até que eles criam maturidade para poder já começarem a andar com suas próprias pernas. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles. Então, o pai cristão, ele dá segurança para os filhos, é uma referência de equilíbrio, de controle emocional, de estabelecimento de prioridades para a vida, de regras, de limites, aquilo que é prioridade, aquilo que não é na vida. E tudo isso os filhos têm que aprender com o pai, com os pais, e a figura masculina é fundamental, quanto é o líder, é o chefe da família. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, a gentileza, falar correto, dentre muitos outros, ou seja, a forma de tratar as pessoas correta, de ser homem de palavra, tudo isso deve ser aprendido com os pais, e o pai tem um papel fundamental nesse sentido. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos, que se tornaram rebeldes e profanos. Infelizmente, era essa a situação desses pais e desses filhos que criaram filhos que não tinham proximidade, que não conheciam o Senhor, ou seja, que não tinham intimidade com Deus, infelizmente. O tópico 2 da lição, tipos de paternidade, tipos de paternidade extremista, que vai mostrar dois extremos que devem ser evitados. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só, e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos dois tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. Ou seja, a moral cristã, ela é a moral bíblica, é uma moral única, um padrão único para os filhos criarem debaixo do temor do Senhor, aprendendo a temer a Deus, a respeitar os pais, respeitar o outro, a serem pessoas
moral e espiritualmente corretas diante de Deus. Então, o primeiro tipo de paternidade que deve ser evitada, a paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, como se não tivessem sentimentos, como se não tivesse personalidade, como elementos neutros, sem sentimentos, sem memória, sem vontade, como se fosse uma massa de manobra, e não é bem assim. A gente tem que impor limites, sim. Às vezes o preço é alto, a questão do filho dizer, não gosto de você, não te amo, mas filho é filho. O negócio de ser filho ser amiguinho do pai, ou pai ser amiguinho do filho, não. Filho é filho, pai é pai. A amizade é possível, sim, é necessária, sim, mas uma amizade respeitosa, saber quem é a figura do pai, qual o lugar do pai, da mãe, qual o lugar dos filhos. Então não queira ser amiguinho de teu filho, da tua filha, negligenciando a tua autoridade no lar. Não vá por esse caminho, porque vai dar errado. Então é necessário que seja exatamente que crie os filhos, sabendo que eles têm a sua identidade, mas que eles devem saber o seu lugar enquanto filho. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos. Esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Força o filho, aí entra a questão do pai querer se realizar através dos filhos, mas não é por força, não é apenas pela força. Você tem que pôr limite, sim. Tem hora que a força tem que valer, em dados momentos, sim. Mas você não pode o tempo todo querer levar o filho à base da força, da punição. Não é bem assim. É necessário que o filho veja em você um exemplo, veja em você alguém que, mesmo utilizando da força, mas o objetivo, e fazendo isso com sabedoria, o objetivo é educá-lo da melhor maneira possível. E um filho que ele sabe que seu pai e a sua mãe impõem limite para ele, é um filho que se sente amado. O que não pode é você exagerar, ser um carrasco do teu filho. Isso não é amor, isso só vai causar rancor, só vai causar ira no teu filho. Então é necessária sabedoria para que faça tudo dentro do tempo certo. Os filhos obedecem, no caso desse pai autoritário, os filhos obedecem por medo, por culpa, remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam, infelizmente alguns nunca mais voltam à igreja e consequentemente desviam-se da presença do Senhor. Quantos filhos de crentes, de pastores não querem mais nem saber de igreja, nem saber do evangelho, exatamente porque eles projetam em Deus a imagem de seus pais. Se Deus é pai, meu pai não era nada que presta, então Deus também não presta. Às vezes inconscientemente ou lá no inconsciente, eles acabam projetando assim. Então pense muito bem, pai, no papel que você exerce sobre os seus filhos, como apresentar aos seus filhos Deus como um pai, se você é um pai carrasco ou se você é um pai omisso. Porque o pai carrasco, ele não respeita a individualidade do filho, ele maltrata, ele espanca o seu filho, ele não demonstra carinho ao seu filho. E o pai omisso é aquele que despreza o seu filho pela omissão, pela ausência. E a Bíblia diz que todo aquele que Deus toma por filho, ele disciplina, e a disciplina de Deus é uma disciplina com amor. Então os dois extremos devem ser evitados. Portanto, esses filhos de pais autoritários acabam se desviando da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus, que diz: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os em que maneira? De que maneira? Na doutrina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, verso número 4. Subtópico 2, a paternidade permissiva, que é um outro tipo de paternidade que se deve evitar. Não deve ser autoritária, mas também não deve ser permissiva. Fazer tudo, às vezes para compensar a ausência em casa, ou para conquistar a amizade do filho, ser amiguinho do filho, aí permite o filho fazer tudo o que ele quer. Isso também é perigoso, é um tipo de paternidade que você não deve tomar como modelo. É o tipo de pai que você não deve ser.
Portanto, a paternidade permissiva, quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa a mercê os filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso quando os pais assim o fazem. Essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, no caso da mãe, é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até a imaginar que seus pais não as amam, nem se importa com suas necessidades emocionais e físicas. Geralmente o filho que vê que o pai deixa fazer tudo que ele quer, esse filho no fundo ele sente que o seu pai não se importa com ele. Que se importasse, colocaria o mínimo de limite, se preocuparia com ele, procuraria saber com quem ele anda, colocaria para ele o horário de chegar em casa, ele dá satisfação de quando chega da escola, de onde está, com quem está. Então, o pai que deixa o seu filho criado solto aí, ele não percebe que, no fundo, o seu filho gostaria de que o seu pai lhe pusesse certos limites. No fundo, esse filho se sente desprezado, é invisível para o seu pai. E isso tem um preço também muito alto no futuro. E já no presente, por que não dizer? Então isso aí é algo bem ruim também, que não deve ser seguido pelo pai. Essa questão de ser permissivo demais, porque os filhos podem sentir-se ignorados. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-lo como exemplo, mas não os corrige quando cometem erro e nem os aconselha quando se decepciona com situação mais complexa da vida. É aquele pai permissivo, ele quer que o filho o tenha como exemplo, mas na hora de dar exemplo, na hora de exercer a autoridade de pai, ele não exerce a devida autoridade, o que causa, é claro, um mal muito grande para os seus filhos. Eles não ensinam os seus filhos a lidar com a vida como deveria lidar. O sábio Salomão adverte-nos, visto como se não executa logo o juízo sobre a obra má, ou seja, visto que não é punido o filho quando errou, tem que ter punição. Não é espancamento, mas tem que ter a punição adequada. Então, visto como se não executa logo o juízo sobre a obra má, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Fiz algo de errado, meu pai não falou nada, faça amanhã o dobro e pensa que não, eu volto a fazer mal, inclusive contra o próprio pai, como muitos o fazem. Os dois tipos de paternidade, tanto a autoritária quanto a permissiva, esses dois tipos de paternidade são negativos e prejudicam o bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente, responsável, firme, produz uma família infeliz. Essa é uma realidade. Subtópico 3. Eli criou filhos que se tornaram profanos. O texto bíblico diz que eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, imprestáveis, rebeldes. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belial, cujo prefixo Bel e o seu sufixo Ial pode significar sem proveito, imprestável, inútil. Pode também significar perversão ou pervertido. Então, Belial tem esse sentido de sem proveito, imprestável, que dá no mesmo, inútil, perverso, pervertido, são alguns sentidos da palavra Belial. E os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel tornar-se um pai relapso com a família, como foi o caso de Eli. Tópico 3. O fracasso de dois pais relapsos com os filhos.
Primeiro, omissos para com os filhos. O texto de 1 Samuel 2:12 diz: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor, não tinham intimidade com o Senhor. É bem interessante que nós atermos a essa ideia de não conhecer ao Senhor. Como já falei, que a ideia de conhecer ao Senhor, dentro do hebreu, não era apenas um conhecimento intelectual, mas era exatamente o conhecimento pessoal. A ideia de conhecer o Senhor não era algo meramente intelectual, mas era algo pessoal, era algo experiencial. Isso é muito importante. Então diz então que eles eram filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Imaginem um homem dedicado ao ministério sacerdotal como Eli por 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com o trabalho sacerdotal do pai, não conheciam ao Senhor. Que pena, que lástima. Não conheciam ao Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontada a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todo o povo, Samuel sentiu-se também rejeitado. Quando os anciãos confrontaram os teus filhos, aqui há um texto bem interessante que está no livro de Samuel, capítulo 8, verso 5 ao 7, que diz o seguinte: E lhe disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar, como tem todas as nações. Seja, eis que tu estás velho, os teus filhos não andam nos teus caminhos. Nos dê então um rei. Aí o verso 6: Mas pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. Verso 7: Disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. Ou seja, o povo tinha rejeitado a Deus? Tinha rejeitado a Deus. Por isso rejeitavam a Samuel, mas na verdade eles rejeitavam Samuel devido ao mau exemplo dos seus filhos, que não andavam, que é quem agora estava no lugar de juiz sobre a nação de Israel, mas eles não eram avarentos, não respeitavam a posição para a qual eles foram, no caso, colocados. Daí o povo não aceitarem mais os filhos de Samuel como seus líderes. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. Então, alguns líderes acham que primeiro eu tenho que me dedicar ao ministério pastoral e aí depois eu cuido da família. Isso é um lego engano, muito errado, muito errado. O teu primeiro ministério, a tua primeira igreja, o teu primeiro rebanho é a tua casa, é a tua esposa, os teus filhos. Depois, se você estiver em condição, ter os seus filhos sob o seu domínio, a sua casa totalmente com as coisas no lugar em ordem, aí sim você pode pensar em exercer o ministério na igreja e mesmo assim jamais colocar a igreja em primeiro lugar do que a sua família. Isso é perigoso, paga-se um preço muito caro por isso. Eu sei muito bem do que estou falando, pois convivi dentro de um contexto, dentro de um tempo, onde o líder tinha que viver para a igreja e esquecer que era casado, esquecer dos filhos, o que trazia um prejuízo muito grande. E eu experimentei também isso. Quantas das vezes negligenciei o meu papel de esposo, principalmente de esposo, já que minha filha foi mais criada comigo. E eu percebo que foram erros que cometi e que procuro não cometer mais, me esforço pelo menos para não cometer, e sugiro a você que também não cometa esse erro. Então muitos líderes têm essa filosofia que primeiro vem as coisas, o ministério, e depois a família. Isso é um erro. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém
destacou, aí Paulo, é interessante essa parte aqui do texto, o apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado, seja pastor, um bispo, um presbítero, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. Se você não consegue dominar os teus filhos, governar a tua casa, você não pode também estar querendo governar a casa de Deus. É o ensinamento de Paulo a Timóteo, o jovem pastor. É preciso ensinar a disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Como é que eu quero que meus filhos sejam homens e mulheres de valores, se eu deixo os filhos já desde criança? Tem pais que o filho com 2 anos de idade, mal saiu das fraldas, já quer jogar numa creche para se livrar do filho. Como é que você quer que seu filho receba o seu exemplo, os seus ensinamentos, se você, o mais cedo possível, você quer se livrar de seu filho? Se você quer empurrar o seu filho numa creche, numa escola, em um curso, ou arrumar qualquer jeito para ocupar o seu filho, para que ele fique o dia todo fora de casa e só venha passear em casa, dormir em casa. Como é que tu quer ser um modelo? Como é que você quer criar o seu filho? Como é que se você quer que no futuro teu filho não venha te dar desgosto? É necessário que, para que nós tenhamos controle sobre o nosso lar, a disciplina do nosso lar, que nós estejamos presentes na vida dos nossos filhos. Subtópico 2, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes da igreja, na atualidade, exerçam sua liderança em casa. Então, Eli e Samuel cuidaram da casa de Deus, cuidaram do povo de Deus, até quando puderam, mas perderam seus filhos para o pecado, para a ganância, para a promiscuidade. É necessário que a gente tenha muito cuidado em relação a isso. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. Louvado seja Deus. E aí o terceiro e último subtópico, tratamento inadequado. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Então aqui a gente não pode deixar de falar de como os filhos devem ser tratados enquanto filhos de pastor, enquanto líder, enquanto filhos carnais, que o pastor também ele deve ser visto não só como pastor, filhos do pastor, não. O pastor também tem seus problemas, tem seus dilemas enquanto um pai carnal. Isso também a igreja deve também observar isso, que às vezes o pastor também é muito cobrado pelos seus filhos, e os filhos do pastor também são muito cobrados, como se o pastor não fosse humano, e se os filhos do pastor não fossem humanos. Isso também deve-se ter muito cuidado quanto a isso. Então, uma vez que a relação pública do líder com a igreja no ambiente eclesiástico, não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos porque é filho de líder ou beneficiado por causa da filiação. Não, eu vou punir meu filho porque é meu filho, ou vou passar a mão na cabeça porque é meu filho. Nem uma coisa e nem uma outra. Você deve ser pai em sua casa, puni-los no lar como deve ser punido, e na igreja o tratamento é o mesmo, dado para os demais filhos na fé, deve ser dado também para os teus filhos. É assim que deve ser para o pai que é líder na igreja. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Então pense, pai, pastor, líder,
Você tem que ser o pai de seu filho, mas também ser o pai espiritual, ser o pastor do teu filho. A tua responsabilidade, ela é dobrada. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos dos filhos dos obreiros se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. Ou seja, quando o pai não sabe ser pai no lar, o filho tende a ser rebelde na igreja como uma forma de protestar a liderança do pai e vice-versa. Daí, sabedoria que os pais e a própria igreja devem ter com os filhos e filhas dos seus pastores, líderes. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e a admoestação. Bem, e finalmente a conclusão. Os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor, onde ele tem consciência que não deve negligenciar a sua casa. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Está aí a lição, pais. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos entender que tanto nós, pais e mães, e aqui dando um destaque à figura paterna do homem, deve exatamente saber da importância do seu papel na vida dos seus filhos quanto à criação de sua família. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Oreis por nós, oreis por mim, para que eu seja cada dia um pai melhor, mais compreensível, mais tolerante, mas também firme na criação da minha filha. Que você também cuide da tua família. Não adianta você ganhar um monte de gente para Jesus e perder a tua própria casa. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. E eu peço a Deus que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua paternidade, em nome de Jesus. Amém.